é óbvio que a escola em tempo integral é um dos elementos necessários, como é em todo o mundo. Na América Latina inteira, a escola pública é tempo integral. Nos Estados Unidos é tempo integral. Na Europa inteira é tempo integral. Na Ásia inteira é tempo integral. No Brasil, estamos começando com o tempo integral. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. A nossa conversa de hoje vai ser sobre esse meu livro que eu lancei agora e que nas escolas de cada uma de vocês, até amanhã esse livro será entregue a cada uma das professoras e professores, também as cuidadoras, pelas respectivas diretoras que hoje, no final da manhã, já levaram a quantidade de livros suficiente para cada unidade escolar, ok? O título é A Democracia, a Constituição de 1988 e a Educação Básica Pública Brasileira. Contém 12 capítulos e um pós-fácil propositivo. Os capítulos foram todos artigos que publiquei no jornal digital O Fator ao longo desse ano e depois fui aconselhado por algumas pessoas a reuni-los e transformar em livro. Por que decidi lhes falar sobre esse livro? Que vocês são trabalhadoras intelectuais, professora, professor, supervisor pedagógico, dirigente escolar, equipe técnica de secretaria de educação, todos são trabalhadores intelectuais. E um dos deveres óbvios de um bom trabalhador intelectual é ter uma compreensão histórica, sociológica, razoável sobre a educação contemporânea no Brasil, a educação básica em nosso país. E é uma perspectiva interessante porque mostra alguns momentos e alguns contrastes muito fortes que talvez sejam um tanto desconhecidos de algumas de vocês e que é bom chamar a atenção como é que a volta da democracia se estabelece como divisor de águas entre um antes e a partir da democracia. Até 1988, que é o ano de promulgação da atual Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, portanto, nós estamos no 37º ano de vida da jovem Constituição de 1988, o quadro geral da educação básica no Brasil, que até então não se chamava educação básica, a nomenclatura era jardim de infância, não havia educação infantil, não se falava em pré-escola e muito menos se falava em educação infantil associada à aprendizagem integral. Falava-se em cuidar e brincar, e era jardim de infância, grupo escolar, não se falava em anos iniciais, 4 séries, ginásio, não se falava, portanto, ainda em anos finais de 4 séries, e ou ensino médio, curso científico, ou ensino médio, curso normal, normalistas eram formadas como professoras alfabetizadoras e para também a docência em segmento à alfabetização, o letramento. Por sinal, as boas escolas públicas normais eram escolas de excelência que formavam professoras e professores, predominantemente professoras, num grau de qualidade intelectual e com uma capacidade didático-pedagógica muito superior à maioria das faculdades que hoje, teoricamente, deveriam formar professoras. Então, esse era o panorama. Bom, até 1988, esse é um dado surpreendente, o Brasil, juntando o governo federal, os estados federados, os 26 mais o Distrito Federal,
E os municípios, que muito pouco atuavam na educação, o investimento geral feito naquilo que hoje nós chamamos de educação básica, portanto a infantil, o Fundamental 1 e 2 e o médio, não passava de 8%. 8% dos orçamentos de municípios e dos estados. Sendo que no caso dos municípios, o investimento em educação era ainda inferior a 8%, porque as secretarias de Estado de Educação julgavam-se, além de muito poderosas, detentoras do monopólio da sabedoria e do conhecimento para ministrar educação. Subestimavam as capacidades dos municípios, que ficavam relegados à dependência das secretarias de Estado de Educação, que praticamente detinham o monopólio da oferta educacional. Não foi de estranhar quando começaram a descobrir, a partir da criação do Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, em 1996, que alguns municípios brasileiros, inclusive mineiros, não tinham direito a receber nenhum real do Fundef, embora o dinheiro do município fosse fazer parte do Fundef, porque não tinha um aluno, não havia escola municipal. Todas as escolas no município eram estaduais. Então, pelas regras do Fundef, o dinheiro iria para quem oferece a vaga e mantém o aluno, que no caso era a escola estadual. Aí que muitos prefeitos se despertaram e passaram a ter o interesse na municipalização. Eu falo isso porque o secretário de Estado que coordenou e incentivou a municipalização à época fui eu. Vocês podem ver, se houver escola municipalizada aqui, certamente há, não tem dúvida, é 1997 ou 1998. E o secretário de Estado que assinou fui eu. Exatamente nesse momento, porque o Fundef foi criado em 96, os prefeitos ficaram na dúvida se que com a matrícula o dinheiro viria. Quando perceberam que o dinheiro chegava na conta, no tesouro do município, opa, então vamos à municipalização. E assim fizemos. Então, até 1988, antes da Constituição, menos de 8% dos orçamentos públicos de estados e municípios eram investidos no que hoje nós chamamos de educação básica. Repetindo, inexistia a educação infantil, existia o grupo escolar, existia o ginásio, parece que na época já começaram a falar em ensino fundamental, e existia o curso científico ou o curso normal. Não se falava ainda à época em ensino médio. Essa nomenclatura vem depois. Aí começa a primeira grande mudança, devida à passagem do regime autoritário militar à democracia em nosso país. Na Constituição, o capítulo dedicado à educação, que tem 13 artigos, um deles diz respeito à alocação de recursos orçamentários à educação. O Ministério da Educação ficaria incumbido de um aporte equivalente a 18% do orçamento do governo da União em educação, abrangendo pós-graduação, ensino superior e educação básica em complementação, em cooperação com os estados e os municípios. E os estados e municípios, doravante, que investiam até 8% ou menos de 8%, ficaram obrigados a aplicar o mínimo constitucional de 25% em educação. Aparentemente, é muito. A democracia, portanto, multiplicou por 3,1 o volume de recursos até então, historicamente, destinado pelos governos no Brasil à educação pública, hoje chamada básica. Com a democracia, isso é multiplicado por 3,1, de 8% para 25%, como mínimo constitucional. É verdade que levamos 7 anos para botar ordem na casa e orientar, 8 anos, prefeitos
e governadores, secretários municipais e secretários estaduais sobre como proceder para alocar os recursos adequadamente em educação. Aí vem o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Porque de 89, o ano 1 posterior à Constituição, até a promulgação do Fundef, estados e municípios não sabiam muito bem como fazer a distribuição das matrículas. Sabiam que tinham que investir 25%, como mínimo, mas não sabiam como fazer o investimento e como administrar as matrículas. Ficou tudo sob uma enorme interrogação e, nesse período, os recursos da educação foram aplicados, mas, em geral, foram mal aplicados por desorientação, fruto da época. Aí começa o que aqui no livro eu trato no capítulo 1 e no capítulo 2 e chamo de a primeira revolução na educação básica brasileira. A primeira revolução começa em 88, com a garantia constitucional desse dinheiro novo para a educação. E até hoje nós estamos finalizando essa primeira revolução na educação básica pública brasileira. Portanto, de lá para cá, são 12 anos até finalizar o século XX e mais 25, ou o primeiro quarto do atual século, são 37 anos, o tempo que nós precisamos no Brasil para desenvolver e completar a primeira revolução na educação básica. Que primeira revolução é essa? O que ela significa? Essa primeira revolução, gradualmente, através de diferentes governos, mas conseguindo formar uma trajetória progressiva coerente, ela criou o que eu chamo de construção institucional das políticas públicas de educação básica no Brasil. As infraestruturas das escolas públicas, o equipamento e os meios didáticos das escolas públicas, progredindo de uma situação crítica a uma melhoria gradual, diferenciada, mas gradual, ao longo do tempo. A provisão de meios, recursos orçamentários, a reforma gerencial na administração dos recursos do Ministério da Educação e da Educação em geral, o Programa Nacional do Livro Didático, que era um caos. O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, tinha esse nome, mas na verdade era uma colônia controlada pelas 7 irmãs da edição de livros, tinha um monopólio, ninguém controlava a qualidade dos livros, os livros eram de péssima qualidade e era um monopólio protegido por um grupo de senadores em Brasília. Era um esquema de corrupção. E isso acaba em 1995. Do mesmo modo, na área da alimentação escolar, havia uma colônia, as chamadas 7 irmãs dos formulados, que eram empresas do Paraná e de Santa Catarina, que produziam um único tipo de comida para todos os alunos de todas as regiões do Brasil, chamados de formulados. Eles eram empacotados à base de carne de charque, em plástico, a vácuo, para não dar bactéria, e eram distribuídos aviões e caminhões pelo Brasil inteiro, produzidos em Santa Catarina e no Paraná, um único tipo de comida para o Brasil inteiro, mais os custos de armazenagem, mais os custos de perda por degradação da mercadoria nesse trânsito enorme. Saía de lá, chegava às secretarias estaduais, das secretarias estaduais às municipais, das municipais às escolas. Olha o custo de armazenagem, transporte e olha as perdas no meio do caminho, sem contar a corrupção, que era um esquema corrupto. Como é que foi essa construção institucional? Ela começa, na verdade, em 1995, nos governos do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 95, 98, 99 e 2002. Período no qual nós tivemos um único ministro da Educação,
o professor Paulo Renato de Souza, que havia sido reitor da Unicamp, secretário de Estado de Educação de São Paulo, tinha sido diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, economista, uma pessoa extremamente séria, que conhecia muito bem a área e constituiu uma das melhores equipes na direção do Ministério da Educação e do INEP desde então. Qual foi a construção institucional liderada na ocasião pelo ministro Paulo Renato de Souza? Ele acaba com o controle do chamado salário educação, que era uma montanha de dinheiro que as empresas tinham que pagar, e pela lei era de uso da educação, mas ficava controlado pelos senadores, que alocavam esse dinheiro do salário educação de maneira clientelista, conforme bases e interesses eleitorais dos parlamentares. O ministro Paulo Renato e o presidente da República acabam com isso e transformam todo o dinheiro do salário educação no que passaria a ser chamado de dinheiro direto na escola. Depois criou-se o dinheiro estadual direto na escola. E depois criou-se o dinheiro municipal direto na escola. Dinheiro direto na escola, DDE, 1995. Como é que isso passou a funcionar? Ao invés dos senadores controlarem a destinação do dinheiro para prefeitos ou bases eleitorais, segundo os seus interesses, que nada tinham a ver com a educação, doravante, todo esse dinheiro passou a ser depositado em contas bancárias de cada escola pública municipal e estadual brasileira, segundo o quantitativo da matrícula por escola, observado um mínimo e um diferencial de equidade para municípios e regiões mais pobres. A condição é que cada escola, através das respectivas secretarias municipais ou estaduais, criasse um colegiado escolar com representação de pais, uma conta bancária, transformasse em cartório em unidade orçamentária com autonomia financeira para poder administrar a conta bancária, com talonário de cheque em nome da diretora ou diretor e um pai representando o colegiado, para movimentar o dinheiro. Os dois tinham que assinar cada cheque com prestação de contas feita diretamente ao Tribunal de Contas de cada estado. Ou seja, pela primeira vez na história da educação e da administração pública no Brasil, dinheiro federal foi descentralizado, não é no município para a prefeitura, diretamente a cada escola pública urbana ou rural, municipal ou estadual. Isso passou a dar a cada diretora e diretor um sentimento de autonomia gerencial, patrimonial, administrativa e financeira, com a liberdade teórica, que houve prefeito que não permitiu que a diretora fizesse o que a escola queria, como houve também governador que impediu ou criou dificuldade, para que a escola decidisse o que fazer com aquele dinheiro. Tinham regras: comprar panela, comprar fogão, consertar geladeira, comprar mobiliário complementar, fazer a pintura da escola, resolver uma pane elétrica, uma pane hidráulica, coisas mais simples, de mais baixo custo, mas que até então uma escola dependia de uma secretaria que ou dava uma resposta ágil, ou demorava 6 meses ou 1 ano para consertar um fogão da escola, ou simplesmente não tomava conhecimento e não dava resposta alguma. Então isso já começou a melhorar a gestão e já deu alguma coerência a um dos mandamentos da Constituição, que no capítulo da educação tem 13 artigos, e um dos artigos fala claramente em gestão democrática, comunitária e participativa. Portanto, isso começa a acontecer. A transferência desse recurso para a escola foi um movimento de autonomia gerencial na dimensão financeira e administrativa, ainda que limitada, para a escola começar a ter um pouco de vida própria, respirar.
por assim dizer. Ao mesmo tempo, o ministro acabou com o esquema dos formulados da alimentação e copiou o modelo que nós havíamos implantado aqui em Minas Gerais, que era o modelo da descentralização total. Como é que era antes? A secretaria alugava não sei quantos galpões de estado de Minas Gerais, tinha uma frota de caminhões, comprava fogão, geladeira, tudo para as escolas, e saíam as frotas de caminhões entregando de escola em escola, de escola em escola, tudo era dessa maneira. Acabamos com isso, vendemos os galpões, leiloamos caminhões, tudo, dinheiro direto na escola, para a escola comprar essas coisas, se prover dessas coisas na rede estadual, antes do Ministério fazer isso, a partir de 1995. O Ministério copiou o modelo que nós havíamos implantado aqui em Minas Gerais. E no caso da alimentação escolar, nós tínhamos sido pioneiros também, ao invés do Estado fazer uma compra gigantesca de alimentos e estocar e começarem os caminhões a distribuir para 853 municípios, nós começamos a mandar o dinheiro direto para a escola resolver a parada e comprar a merenda escolar localmente. Começou em Minas Gerais. O Ministério da Educação copiou o modelo de Minas e generalizou para o Brasil. Com isso, acabou o esquema das irmãs que tinham um monopólio dos formulados, que era um esquemão de corrupção, com amparo político em Brasília pesado. Esse negócio acabou, e daí em diante houve aperfeiçoamentos consecutivos na área da merenda escolar, e quando o presidente Lula foi eleito e o Fernando Haddad era o ministro da Educação, adotou-se um modelo muito interessante de fortalecimento da agricultura familiar, com lei aprovada, estabelecendo que o mínimo de 30% dos alimentos componentes dos cardápios da merenda escolar precisaria ser comprado dos produtores da agricultura familiar local. Isso deu o maior impulsionamento que se poderia imaginar à agricultura familiar. A agricultura familiar hoje é algo estável, viável, sustentável, que progride e gera interesse dos jovens filhos dos agricultores manterem-se ativos na agricultura familiar, inclusive incorporando novas tecnologias, né? Essa mudança se deu gradualmente, de 95, até que o ministro Haddad, nos idos aí de 2005, assumiu o Ministério da Educação e houve esse fortalecimento da agricultura familiar, alimentação escolar. No livro didático, ocorreu uma verdadeira revolução. O livro didático, até 1994, era monopólio de meia dúzia de editoras, não havia controle da qualidade literária, de conteúdo científico, de ilustração, de uso de preconceitos de qualquer natureza no texto do livro e coisas dessa natureza. O que foi feito? Já desde 1995, o ministro centralizou a administração do Programa Nacional do Livro Didático e criou várias equipes disciplinares e interdisciplinares, por disciplina ou grupos de disciplina, por ano da escolaridade, para essas equipes científicas de alto prestígio entre os pares, de diferentes universidades e regiões, doravante, avaliassem e decidissem, de acordo com o número de estrelas de 1 a 5, que livros seriam recomendados para serem adotados, comprados pelo FNDE e entregues pelo Programa Nacional do Livro Didático às escolas brasileiras. Os livros precisariam receber no mínimo 4 estrelas. Abaixo de 4 estrelas, eles tomavam bomba e tinham que ser reescritos. Isso fez com que, gradualmente, a qualidade do livro didático no Brasil adquirisse um patamar de excelência. Entretanto, tinha um problema. Nós ainda não tínhamos um currículo unificado.
Então, não havia uma orientação curricular padronizada para a elaboração de livros didáticos. Ficava muito a cargo das editoras contratar consultorias na área de currículo para elaborar os livros didáticos. Até que, em 1998, faz parte da construção institucional, o Ministério da Educação formou equipes notáveis e produziu, não sei se vocês se lembram, os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2. Esses livros eram enormes, tinham capa com as cores da bandeira do Brasil, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2. Não havia para o ensino médio e ainda não se falava em educação infantil. Não se falava em educação infantil. A construção institucional prossegue, 96, com a criação do Fundef, conforme eu já falei. Aí sim, estados e municípios vão ter um norte. Como investir em educação? Quanto mais alunos eu tiver, mais recursos eu receberei do fundo. Então, todo mundo procurou ter o número de alunos conforme a população do seu município adequado para que o dinheiro do município, via fundo, não passasse para outro município ou para outra rede de ensino. Então, começa uma redistribuição proporcional da matrícula entre estados e municípios e de números de escolas entre estados e municípios. Vai levar bastante tempo, mas hoje você já tem um equilíbrio bastante razoável. Praticamente, a educação infantil é toda municipal, depois que ela começou a ser incentivada. O Fundamental 1 está praticamente municipalizado no Brasil inteiro, e o Fundamental 2 é uma questão de tempo. Fundamental 2, redes municipais, preparem-se. É assunto de rede municipal. Fundamental 2 é muito simples, ensino médio e educação profissional é que já são e passarão a ser assunto das redes estaduais. As redes estaduais não sabem nada, literalmente nada, sobre educação profissional, pois secretários e equipes de secretarias estaduais de educação comecem a se preparar, porque a nova demanda que já bate à porta é estados, após o aluno completar o ensino médio, ao invés de ir para a universidade, eles podem somente para a universidade. Eles poderão optar pelo chamado estudos em continuidade no formato pós-médio tecnológico. Não é nem ensino médio e nem ensino superior. Cursos de 2 anos de duração em tecnologias aplicadas à gestão das águas, à mineração, à agricultura sofisticada com adubo orgânico em terras pedregosas altas, enfim. De acordo com as vocações de cada região, você adequa o tipo de curso para formar tecnólogos bem remunerados, às vezes mais do que até uma pessoa com diploma universitário, melhorando a qualidade do emprego, melhorando a qualidade da oferta tecnológica, a produtividade do país, o desenvolvimento da economia. Mais cedo ou mais tarde, esse é o caminho, e o terceiro Plano Nacional Decenal de Educação, 2025-2035, ora em discussão no país, deverá ter como um dos rumos exatamente isso de que nós estamos falando. Então, cedo ou tarde, o Fundamental 2 virá aos municípios, é bom começar a se preparar, porque vai acontecer, e a rede estadual vai se dedicar ao ensino médio, em tempo integral, e à educação tecnológica de nível pós-médio, todavia não universitária. Isso é um desenho que evoluiu ao longo do tempo, mas a origem começa lá, a partir da Constituição, em 1995. Na construção institucional, nesse período, o ministro também coordenou uma das coisas mais fundamentais que ocorreram e permanecem na nossa educação básica. Reorganizar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Hoje a Prova Brasil, o INEP, né?
o INEP coordena a Prova Brasil, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e assim por diante. Até então, as avaliações que eram feitas não tinham resultados comparáveis, porque não tinham um referencial curricular comum, não havia uma metodologia estatística adequada que permitisse a comparabilidade. As amostras de alunos avaliados eram diferentes, portanto, os resultados não poderiam ser comparáveis entre estados, entre municípios, entre escolas e assim por diante. Isso tudo cessa em 1995 com a reorganização do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ele ainda era amostral, era uma amostra significativa de alunos do 5º ano, que hoje nós chamamos 5º ano, antiga 4ª série, 8ª série e 3º do ensino médio. No período do governo Lula, com o ministro Fernando Haddad, a avaliação passa de amostral, isto é, um grupo significativo, estatisticamente representativo de alunos, digamos, 5% do total de alunos, passa de amostral para universal. Isto é, todos os alunos brasileiros do 5º ano, aí já é 9º ano, e do 3º do ensino médio, passam a ser avaliados. Mas essa história começa em 1995. O sistema é o mesmo, a metodologia estatística utilizada é a mesma, a comparabilidade está garantida, mas os aperfeiçoamentos foram sendo introduzidos do amostral para o universal. E depois, ao invés de avaliar somente o 5º ano, o 9º ano e o 3º do ensino médio, introduziu-se a avaliação do 2º ano, a chamada ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, que já está superada hoje pela Renalfa, e assim por diante. Há aperfeiçoamentos ao longo do tempo. O ponto culminante que tem a ver com avaliação e monitoramento de aprendizagem de aluno ocorre agora em 2023 e continua com a introdução do Renalfa, no 3º governo Lula. O Renalfa, como vocês sabem, que é o CAED, avalia 100% dos alunos do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano, 3 vezes ao ano, em abril, em agosto, em outubro. O INEP em Brasília concebe a prova de língua portuguesa e matemática, 1º ao 5º, língua portuguesa, matemática e ciências, 6º ao 9º. Isso é repassado às secretarias e às escolas. As professoras e professores, já com prévio treinamento à distância, que já sabem como aplicar a prova, especialmente de língua portuguesa, que quando chega no momento da verificação da fluência leitora do aluno, a professora tem que saber, marcando no relógio, no tempo de 1 minuto, que a criança, no 2º semestre do 1º ano, deverá estar apta para ler de 60 a 70 palavras, no 2º ano até 80, no 3º até 90, no 4º até 100 e no 5º ano podendo chegar a 140 palavras. Se a professora não tiver um treinamento prévio, ela não vai saber e vai avaliar errado. Então, pressupõe-se esse treinamento, os alunos fazem a prova, a professora faz a tabulação dos acertos e erros dos alunos e da turma, isso segue à secretaria, vai ao Ministério da Educação e em 72 horas há uma devolutiva, num relatório descritivo e analítico com gráficos mostrando turma por turma e os nomes dos alunos e as questões, o índice de acertos, o índice de erros, acertaram mais, erraram mais, quais habilidades e orientações à professora para que os alunos que ficaram para trás possam melhorar até a próxima avaliação. A primeira, de abril, recapitula o que o aluno deveria ter consolidado no ano anterior e o que ele aprendeu até março. A segunda, de agosto, já trata do que o aluno aprendeu naquele momento, naquele ano letivo. E a terceira já é o consolidado. Portanto, nós temos uma coisa que no mundo inteiro ninguém faz.
envolve cerca de 28 a 29 milhões de alunos. São 10 populações do Uruguai, 2 populações do Chile. Todos os alunos do ensino fundamental público brasileiro são avaliados universalmente, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, turma por turma, escola por escola, rede por rede, e em 72 horas você tem a devolutiva dos resultados com gráfico, análise e orientação. É por isso que eu acho que a partir do Renalfa, que é o momento luminoso da segunda revolução na educação básica, que é a revolução da qualidade, que a primeira revolução foi a construção das políticas públicas, a construção institucional, infraestrutura, equipamento, formação de pessoas, modelos de gestão e assim por diante. Sistemas de avaliação, reorganização do livro didático, da merenda escolar, do FNDE, da provisão de meios orçamentários. Tudo isso que não é pouco. E mais a universalização do ensino fundamental, que ocorre até 1998 no Brasil inteiro, a universalização do ensino médio, que ocorre de 2000 até mais ou menos 2010, e a universalização da pré-escola, que ocorre mais ou menos de 2007 até 2014, faltando agora a universalização do segmento creche, que já tem uma oferta da ordem de 35% a 40% do total de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses, perdão, de 0 a 3 anos e 11 meses, e ainda tem em torno de 60% desse contingente que não está em creche alguma. E, simultaneamente a isso, de alguns poucos anos para cá, intensificando muito nos 3 últimos anos, o aumento muito significativo da oferta do número de escolas em tempo integral e do número de alunos em tempo integral. Nós temos algo em torno de 37% do total de escolas públicas municipais e estaduais em tempo integral e algo em torno de 25% a 28% de alunos já em tempo integral. A meta do 3º Plano Nacional Decenal de Educação é 100% das escolas, do Fundamental 1 ao médio, e 100% dos alunos em tempo integral, com o currículo de educação integral, que inclui tecnologias, esportes e todas as artes. A música, o teatro, as danças, as artes plásticas e assim por diante. Tá? Então, é algo notável que nós fizemos, embora tenhamos demorado 37 anos, e não tivemos uma simultaneidade entre a primeira revolução na educação básica e a segunda, que é a da qualidade, garantir proficiência e buscar a excelência no aprendizado dos alunos, sendo que a segunda revolução, como eu penso, ela começa de fato a partir de 2017, quando o Congresso Nacional aprova o projeto de lei que institui a Base Nacional Comum Curricular. Aí, pela primeira vez no Brasil, nós passamos a ter um currículo unificado, obrigatório, vinculatório para todos, coisa que jamais tivemos. Tivemos parâmetros que são referenciais não vinculatórios. Um currículo passamos a ter a partir de 2017. A ele se seguiu logo a pandemia. A pandemia, de fato, interrompe a implementação da BNCC nas escolas. E haverá uma retomada ou um início real após a pandemia, ainda que de modo muito desigual no Brasil. O que agora está encorajando, incentivando, acelerando e universalizando a chegada da BNCC em todas as escolas é, na minha opinião, além das avaliações do IDEB, que culminam com o IDEB, sobretudo a Renalfa. Por que, sobretudo, a Renalfa, que data de 2023? Porque, por exemplo, nessa nossa rede aqui, logo que entrei, o problema maior que eu identifiquei foi a inexistência de uma linguagem curricular unificada. Prevalecia o currículo oculto, ou seja, cada professora e professor ensinava o que sabia.
Os planejamentos semanais de aulas ou diários de aulas da professora eram dela ou dele. Não havia um compartilhamento geral, de modo que, por hipótese, na mesma escola, se a escola tivesse 2/5 anos, não seria difícil você observar que os planejamentos semanais de aulas das duas professoras eram diferentes entre si. Diferentes entre si. E na rede, que não era uma rede do ponto de vista curricular, isso se multiplicava de modo exponencial. Tanto é que uma das mais importantes mudanças em processo esse ano, a se consolidar no ano que vem, e a Shirley tem estado muito atenta a isso com a equipe dela, é a unificação dos planejamentos semanais de aula. Ou seja, a BNCC é o currículo da rede e o planejamento utilizado numa sala de aula em língua portuguesa no primeiro ano é o mesmo em qualquer sala de aula, em qualquer escola do primeiro ano. Aí nós podemos falar de currículo unificado, nós podemos falar de currículo compartilhado e o fim do currículo oculto. É um processo. Foi muito lento, mas estamos avançando. A segunda revolução na educação básica é nós buscarmos a proficiência no primeiro momento. O que é a proficiência? É os alunos apresentarem pelo menos 70% do aprendizado esperado, o domínio das habilidades com as quais se trabalha naquele período, naquele momento da escolaridade, os alunos deterem pelo menos o domínio de 70% das habilidades estudadas. O que é a excelência que o Ceará já alcançou? É passar de 90%. É passar de 90%. Ah, é impossível, não é. O IDEB de Sobral, no Ceará, 30 mil alunos, é 9,6, numa escala de 0 a 10. O céu é o limite. Quem tiver a obstinação, a determinação, com boa liderança em cada escola, vai chegar lá. Não se contentar com os 70%. Já está de bom tamanho, que antes nós achávamos que o aluno podia prosseguir na escolaridade com de 0 a 10, nota 5. Depois até melhorou um pouquinho, nota 6, que é uma nota banal, uma nota trivial, uma nota medíocre. O negócio de 6, de 0 a 10, é nota medíocre. Você apenas domina as necessidades muito básicas de aprendizagem. O corte tem que ser do 7 para cima, né? Enfim. Eu acho que é medíocre, mas quando a gente fala de mediocridade, a gente tem que entender isso tudo, né? Porque às vezes a mediocridade naquele momento era muito pior lá atrás. Então, se chegou numa nota 6, que você considera medíocre, você tem que olhar a história lá atrás. Sim. Que nota era aquela que tinha? Talvez a mediocridade estava lá atrás. Não no 6 que chegou, mas estava na mediocridade de 3,2. Isso é medíocre. Em tese, você tem razão. Em tese. Não, em fato. Não. Isso é um fato, é uma questão que era verdade. Não, em tese pelo seguinte, porque muita gente se acomodou quando alcançou o patamar 6. E fez do patamar 6... A gente não pode falar de mediocridade. O rei, pode. Você pode discordar, mas a gente pode falar. Pode falar, você tem que ter um parâmetro. O meu parâmetro é a proficiência, o primeiro. O segundo é a eficiência. Eu não aceito nada abaixo de 7. Agora é verdade, o 6 já é um progresso em relação a qualquer nota abaixo de 6. Agora, o problema é que houve uma acomodação ideológica, mais ou menos inconsciente, em torno de que, se a escola obtiver 6 no IDEB, está de bom tamanho. Tanto é que as escolas brasileiras, quando vem o IDEB, e o IDEB cresceu 3 décimos, elas comemoram, fazem festa como se fosse maravilha das maravilhas. Eu estou com nota 5, eu vou para 5,3, eu faço festa. Porque eu não estou entendendo que 5,3 significa que eu tenho aluno com 8, com 7, com 6, com 5, mas tem aluno com 4, com 3, com 2 e com 1. Aí eu fico na média. A média é uma abstração matemática. Eu posso não ter nenhum aluno exatamente com 5,3, mas eu tenho com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2 e com 1. Aí eu fico na média. E esqueço que abaixo da média nós temos um território muito crítico e crítico. Eu só posso me satisfazer razoavelmente
quando, mesmo que a nota não seja muito elevada, eu já não tenha nenhum aluno em situação muito crítica, que é 0 a 4, e crítica, que é maior do que 4 ou menor do que 5. Quando eu tiver aluno, no mínimo a partir de 5, chegando a 10, mesmo que não tenha ninguém com 10, aí eu já saí da mediocridade. Aí eu já saí, mas com um perigo. O perigo é qual? Acomodar-se ao alcançar o patamar de 6, ou acomodar-se ao alcançar o patamar de 6,2. Vou dar uma prova disso. Qual é o IDEB de Minas Gerais nos anos iniciais? Há 3 avaliações, 6,2. Não passa. Qual é o IDEB de Minas Gerais nos anos finais? 4,7. Qual é o IDEB de Minas Gerais no ensino médio? 4. E o governo Zema comemorou porque era 3,7, passou para 4. O que significa um aluno concluinte do ensino médio com IDEB 4? Significa que aos 17 anos, ao concluir o 3º ano do ensino médio, ele domina um conjunto de habilidades em língua portuguesa e matemática, esperado de um aluno de 7º ano ou 8º ano do ensino fundamental. Portanto, uma defasagem cognitiva em anos de escolaridade de 5 anos da escolaridade. E isso é comemorado. É uma espécie de inércia. Eu estava tão mal que qualquer pequeno progresso que eu alcanço parece que eu alcancei o paraíso. Não é. Não é. Agora, Sobral não fez isso da noite para o dia. O Ceará não fez isso da noite para o dia. O IDEB do Ceará nos anos iniciais, em 2005, era 2,7. 2,7. Só que eles, em 10 anos, já estavam batendo na trave do 9. E não se satisfizeram em chegar perto do 9. Chegaram a 9,6. Chegaram a 9,6. Manter é muito difícil, mas estão progredindo. Quero chamar a atenção disso, né? As coisas têm causas passadas, mas tem causas atuais também. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver aqui com a educação. A história da discriminação dos irmãos brasileiros pardos e pretos no Brasil. Foi a escravidão? Foi. É a causa estrutural e estruturante. Só que dentro do Império, durante a escravidão, aconteceu a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o Império prometeu aos soldados negros, que eram mais de 90% do enorme exército brasileiro, que a guerra durou 5 anos, que depois da guerra eles teriam todos os direitos, liberdade e benefícios em termos de terra. Foram traídos, nenhuma promessa foi cumprida. Eles foram a miséria dos cortiços que deram origem às favelas. Ao mesmo tempo, nós fomos o último país da América Latina a abolir a escravidão. Quando ela foi abolida e veio a República esqueceu-se do povo brasileiro e da maioria do povo brasileiro pobre e trabalhador, e entre eles os negros. Não tivemos uma lei de terras, como houve nos Estados Unidos, do Atlântico ao Pacífico, para ocupar todo o território. No Brasil não houve isso. Não houve isso. Uma vez mais, depois da escravidão, os negros foram esquecidos e abandonados. Já na democracia, na década de 50, quando havia possibilidade, expandindo as rodovias no Brasil, expandindo a energia elétrica no país, e que todas as terras devolutas adquiriram valor e interesse, não foi feita uma grande reforma agrária em benefício do povo pobre do campo e a maioria de trabalhadores negros. Então, muitas vezes, o problema originário, estrutural, que data da escravidão, foi perpetuado, se não amplificado, porque no momento em que poderia ter sido feita a mudança não foi feita. Por exemplo, o produto interno bruto, tudo que o Brasil criava em 1800, era igualzinho o produto interno bruto dos Estados Unidos. Hoje, o nosso produto interno bruto é de 2 trilhões e 500 bilhões de dólares e o dos Estados Unidos de 31 trilhões de dólares. Em 1970, o produto interno bruto do Brasil era igualzinho o produto interno bruto da China. O produto interno bruto da China hoje é 19 trilhões de dólares. O nosso, 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. O que nos separa da China? 1970,
a 2025. 55 anos são as escolhas que são feitas. Então, não é só o passado como se fosse uma âncora que te aprisiona para sempre. Você pode se libertar das tramas do passado com novas decisões, se as decisões forem tomadas. Não sendo tomadas, você agrava o legado do passado. Ainda bem que a vida é feita de escolhas, senão nós seríamos prisioneiros do passado. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver somente como metáfora, apenas como metáfora. Nós não precisamos, para dar uma alavancada, ficar prisioneiros do passado. Por exemplo, hoje de manhã eu falava, é certo que o nosso resultado em alfabetização no segundo ano melhorou. Claro que nós melhoramos nesse ano em relação ao ano passado. E melhoramos na terceira avaliação em relação à primeira avaliação desse ano, tanto em língua portuguesa, e eu apostaria que, de certo modo, também em matemática. Aí vem o Ministério da Educação com uma matriz estatística de computação, propondo metas para nós. Vocês podem ver as metas para o ano que vem. São todas conservadoras, vamos crescer. Digamos que nós tenhamos 72% de alunos alfabetizados no segundo ano. Vamos chegar a 78%. Vamos crescer mais 6 pontos percentuais. Vão ficar mais um ano, 22 pontos percentuais. Portanto, um grupo grande de alunos anteriores à alfabetização. Por que não propor para o ano que vem a meta de 90%? 90% é o que nós temos que alcançar de alunos alfabetizados no segundo ano. Propor para 2027, 98%. No máximo 2% dos alunos sem alcançar o esperado em alfabetização até o término do segundo ano. Assim que se faz, senão nós vamos de grãozinho em grãozinho, avançando um pouquinho, quando a gente pode dar um avanço grande. A vida muda também em função das nossas expectativas e da nossa capacidade de realizar as expectativas. Expectativas altas, que não sejam temerárias, são sempre aconselháveis. Ok? Bom, prosseguindo. Nós terminamos o período dos governos Fernando Henrique Cardoso com um resultado geral em educação muito promissor, exceto, que é a minha crítica àquele período, sem deixar de reconhecer os muitos méritos, que, como a ênfase foi concentrada na universalização do ensino fundamental, descuidou-se do ensino médio. Eu nem critico pelo lado da educação infantil, porque a educação infantil vai entrar para valer na agenda já no século XXI. Ela vai entrar para valer na agenda, embora esteja na Constituição como parte integrante da educação básica e direito subjetivo das crianças e das famílias, o acesso à permanência e universalização na escola pública de educação infantil. Aí vem os dois primeiros governos Lula e o primeiro governo Dilma. Nesse período, que é o segundo capítulo que eu trato aqui no livro, você tem uma continuidade impressionante do que eu chamei de construção institucional. Você tem o ensino fundamental passando de 8 para 9 anos, os 3 anos da pré-escola reduzindo de 3 para 2, e começa a ideia de que a alfabetização pode ser alcançada mais rápido do que se imaginava, embora a ideia equivocada de alfabetizar até os 8 anos de idade tenha permanecido até 2017, quando a BNCC finalmente foi aprovada. Então, nós temos uma mudança significativa no ensino fundamental, nesse aspecto. Em segundo lugar, nós tivemos a Lei Nacional dispondo sobre o piso nacional de salário, com a cláusula de correção com aumento real acima da inflação, estimando-se que em 10 ou 15 anos, o salário de entrada de um professor seria equivalente ao salário de entrada de um engenheiro. Isso só não aconteceu, porque nos governos Temer, 2 anos, e Bolsonaro, 4 anos, o gatilho de correção do piso de salário do professor acima da inflação foi eliminado. Como foi eliminada também a correção do salário mínimo acima da inflação.
Então, durante 6 anos, nós tivemos uma espécie de arroxo. Senão, nós já poderíamos ter chegado o salário do professor a algo perto de R$6.000, o piso hoje, para uma jornada plena de 40 horas. Então, tem que ver em perspectiva esse crescimento que tem sido contínuo, coerente, consistente em governos progressistas. Quando entraram governos de outra orientação, o que houve foi um corte total nesses incentivos à melhor remuneração da carreira docente no Brasil, o que é um desincentivo, porque muitas pessoas desistem da carreira e vão buscar uma outra profissão, né? Seja como for, foi um avanço. Também se introduziu a reorganização da jornada semanal de trabalho docente, com 2/3 em sala de aula e 1/3 para registro, consultas, estudo, cursos, entrevistas. Módulo 2. Se não fazem módulo 2, aí as falhas não são da estrutura, aí as falhas são de cada escola, de cada rede de ensino. Que a lei é muito clara, o contrato é muito claro, é 2/3, 1/3, e o professor recebe pelo 1/3. Se o professor não cumpre 1/3, ele está eticamente falho. Se a rede e a escola não cobram a realização de 1/3, todos estão eticamente falhos. Aí começa todo mundo a se acostumar a ganhar o dinheiro sem ter a contrapartida do trabalho requerido, que é realizar o módulo 2. Ou então começam as acomodações convenientes. Vamos fazer o módulo 2 uma vez por mês, não. Módulo 2 é semanal. Você é pago para fazer o módulo 2 toda semana. A lei não diz que é semanal nem quinzenal. Você tem 24 horas remuneradas por semana. E 1/3 dessa jornada, entre outras coisas, é para o módulo 2. Portanto, é uma questão de cumprir a lei. Em que horário vão fazer? Negociam escola por escola, que não seja horário de aula, mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, esse é um dos elementos fundamentais para melhorar continuamente a qualidade do ensino e do aprendizado. Professor e pedagogo estudando continuamente, resolvendo problemas e melhorando a qualidade do planejamento semanal e do aprendizado dos alunos. Sem isso, nós vamos atrasar. Quem está fazendo está lá na frente. Olha o Nordeste. Por que o Nordeste está tão à frente? Uma das razões é que lá, toda semana, todas as escolas, todos os professores cumprem o que aqui nós chamamos de módulo 2. O nome varia de lugar para lugar. Nessa ocasião também, começa a acontecer a gradual universalização da pré-escola e uma discreta expansão da creche. É introduzida também a demanda de escola em tempo integral. Gradualmente vai havendo um aumento do número de escolas em tempo integral e de alunos matriculados frequentando em tempo integral. Há uma enorme expansão da oferta de educação profissional através da rede Cefet, que passa a ter 1.800.000 alunos. Saiu de mais ou menos 100.000 para 1.800.000. Foi um avanço, eu diria, revolucionário, porque o custo aluno Cefet é alto. Entretanto, o Brasil hoje, crescendo a 3% o PIB todo ano, o Brasil hoje já precisa de pelo menos 5 milhões e vai chegar a um patamar de necessidade de 10 milhões de jovens tecnólogos nas diferentes áreas que vão da mineração à ambiental, para darem conta do crescimento da economia brasileira com produtividade e um crescimento sustentável. Entretanto, a nossa mentalidade, diferente do que ocorre no mundo, ainda só tem virtude, depois do ensino médio, fazer curso superior, qualquer que seja a faculdade. Na Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos e mais cultos do mundo, 50% dos concluintes do ensino médio vão para a universidade, 50% para os centros de educação pós-média tecnológica de alto nível, que são um intermediário entre o ensino médio e a universidade. E ele faz isso. Se depois ele quiser fazer um curso superior, é uma decisão dele. Mas a orientação do Estado e da sociedade
é essa: 50% para as universidades, que têm orçamentos para isso, e 50% para as escolas de tecnologias e assim por diante, para atender às demandas do desenvolvimento nacional continuado. Na China é assim, no Japão é assim, na Austrália é assim, na Europa inteira, na França é assim, nos Estados Unidos, em certa medida, também é assim. E aqui não, aqui nós temos o vício acadêmico de que somente é bom, virtuoso, o curso superior. Há um desmerecimento. Isso tem a ver com preconceito social de classe, do trabalho técnico-tecnológico e do curso técnico-tecnológico. Apenas está começando a mudar, mas o Brasil avançou muito nisso. E um dos avanços mais notáveis foi na área da oferta do ensino superior. Nós chegamos a quase 2 milhões de alunos em universidades federais. Somente nos governos Lula foram criadas 19 novas universidades federais e todas as 70, incluindo as 19, multiplicaram os seus campos universitários em diferentes localidades ali nos estados onde elas se encontram implantadas. Por exemplo, a Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri deverá proximamente instalar um campus universitário aqui em Conceição do Mato Dentro. É disso que eu estou falando. Afora os IFETs e os CEFETs. Foi uma expansão notável. Então, o que é que nós conseguimos ao tempo da primeira revolução na educação básica? A construção institucional de políticas públicas, sistema de avaliação, sistema do livro didático, o sistema da alimentação escolar, toda a provisão orçamentária de meios, melhoria das infraestruturas, dos equipamentos, oportunidades de formação e tudo mais, mas somente algo em torno de 33% a 35% do total de alunos da educação básica pública alcança resultado esperado nas avaliações. Daí a necessidade simultânea, embora tardia, da segunda revolução na educação básica, a melhoria contínua, sustentável da qualidade do ensino e do aprendizado. Já temos, como eu disse, a BNCC, temos agora já temos o IDEB e temos agora o RENALFA. E, além disso, há em expectativa a oferta ampla, caminhando em direção à universalização de curso de mestrado para professores de escolas públicas, para elevar o patamar acadêmico, elevar as expectativas e fortalecer as demandas por planos de carreira docente do magistério público da educação básica. Qual é a crítica que eu faço aos anos Lula, primeiro governo, segundo governo, e ao primeiro governo da presidente Dilma Rousseff? Houve uma atenção enorme, positiva, às universidades. Uma atenção enorme à educação profissional, positivo. Mas o ensino médio ficou invisível, completamente invisível, não houve nenhuma mudança e na dimensão curricular não se tomou nenhuma providência. Tanto é que a BNCC vai ser aprovada, curiosamente, no governo Temer. Graças a duas estrelas, a Maria Helena Guimarães Castro e a pessoa que criou o Enem, a psicóloga cognitiva, qual é o nome dela? Maria Inês Fini. Elas duas tomaram conta do Ministério da Educação, tomaram conta da BNCC e tomaram conta da reforma do ensino médio. Entregaram a reforma do ensino médio e entregaram a BNCC. Tanto foram resultados muito bons que, desde então, a chamada reforma da reforma praticamente manteve a versão original e a BNCC, até o presente momento, não sofreu nenhuma alteração, né? Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão para acelerarmos a segunda revolução na educação básica rumo à qualidade geral, ao tempo em que vamos universalizar a escola em tempo integral, que é outro ingrediente da segunda revolução industrial,
da segunda revolução educacional, para você falar em aluno aprendendo bem o que precisa aprender, dominando proficiência e, se possível, chegar à excelência, é óbvio que a escola em tempo integral é um dos elementos necessários, como é em todo o mundo. Na América Latina inteira, a escola pública é tempo integral. Nos Estados Unidos é tempo integral. Na Europa inteira é tempo integral. Na Ásia inteira é tempo integral. No Brasil, estamos começando com o tempo integral. Esse diferencial é muito forte. É muito forte. Mas estamos no rumo, ok? Esses são os 2 primeiros capítulos do livro. Os 3 capítulos seguintes já são o reverso da medalha. Avançamos tanto, fizemos tanta coisa boa, mas tomamos muitas decisões erradas, fizemos escolhas erradas, entre elas, termos permitido a aprovação automática. Por que a aprovação automática entrou e ficou? Vocês vão descobrir na leitura aqui, tá? Depois tem 3 capítulos, o 6º, 7º e 8º, que são boas práticas, para mostrar que é possível fazer mudança substancial, até revolucionária em educação. Um dos capítulos é Sobral. Em seguida, os capítulos 9 e 10, eu discuto com 2 autores e faço a crítica dos artigos que eles escreveram. O Cláudio Moura Castro escreveu um artigo publicado no site Metrópolis, fazendo uma crítica, ele pretendia, devastadora, da ideia de Plano Nacional de Educação. Na verdade, eu não sei o que aconteceu com o Cláudio, que em geral é uma pessoa prudente, elegante, estudioso, pesquisador, tem cautela para escrever. Eu não sei o que aconteceu. O fato é que esse dia que ele escreveu esse artigo, ele deve ter acordado com a espada nos dentes. E ele escreveu uma série de impropriedades, tentando devastar a ideia de Plano Nacional de Educação, atribuindo-a a um viés ideológico dos educadores das esquerdas no Brasil, como se fosse uma coisa recente e contemporânea, e atestando a inutilidade prática de um plano nacional e, em consequência, de um plano estadual decenal de educação. O que eu escrevi no artigo? Eu mostrei para ele que, em primeiro lugar, a ideia de Plano Nacional de Educação não é nem recente e muito menos tem origem nas esquerdas. A ideia de Plano Nacional de Educação data de 1932, dos pioneiros que escreveram o Manifesto da Escola Nova, clamando por educação pública, gratuita, universal e comunitária. A ideia de Plano Nacional aparece na Constituição Brasileira Democrática de 34. Só não aparece na Constituição da Ditadura do Estado Novo, em 37, chamada Polaca. Aparece na Constituição Democrática de 46. Aparece até na Constituição da Ditadura Militar de 67. E aparece engrandecida como ideia na Constituição de 1988. Então eu mostro para o professor Cláudio Moura Castro o equívoco histórico dele, ou seja, faltou-lhe o cuidado da pesquisa para não afirmar algo que é falso. Não tem nenhum viés ideológico na ideia de plano decenal. A segunda afirmativa dele é a inutilidade de um plano nacional. Aí eu mostro para ele que isso não é uma causa, há uma correlação muito forte entre os planos nacionais decenais aprovados em lei, esse agora de 2025 a 35 será o terceiro, e a universalização do ensino médio, a universalização da educação infantil, o aumento exponencial da oferta de educação profissional, o aumento exponencial do número de universidades e da oferta de matrícula em universidade pública federal, dentre outros benefícios importantes, como, por exemplo, a expansão em continuidade da oferta de escolas em tempo integral para alunos em tempo integral. E mais a disponibilização de recursos e a melhoria geral das infraestruturas, dos recursos e dos equipamentos das escolas públicas. De um modo geral, isso melhorou muito
Portanto, o artigo dele é um artigo completamente infeliz. Ele é falho em fatos, ele é falho em pesquisa e ele não sustenta nenhuma das afirmativas conclusivas que ele faz. O outro artigo é do professor e ex-ministro da Educação em 2003, o Cristóvão Buarque, foi reitor da UNB. O artigo dele afirma duas coisas. Primeira, a educação básica pública brasileira é trágica, é uma tragédia. Segunda, posto que é tragédia, só tem uma solução, bala de prata. Uma só, bala de prata, tipo matar o vampiro. Uma só, federalizar as 140 mil escolas públicas municipais e estaduais no Brasil. É o que ele defende no artigo dele. Aliás, ele defende isso tem 30 anos. Tem 30 anos que ele defende isso, mas não olha a realidade do entorno. Primeiro, eu acabei de demonstrar que a nossa educação básica não é nenhuma tragédia. Tem problemas, tem situações críticas, mas nós estamos no caminho certo e estamos acelerando a superação das nossas crises na educação básica. Lembrando que nós tivemos um problema originário inescapável, considerado um país de tamanho continental, com a enormidade de população que nós temos. Quando a Constituição de 88 é promulgada e os recursos aplicados à educação triplicam e a sociedade inteira começa a cobrar dos governos e do Estado, queremos escola universal em todos os lugares, vilas, favelas, periferias, no campo e na cidade, e no campo, não só no distrito, mas queremos no povoado, em todo lugar, nós precisávamos, proporcionalmente ao tamanho exponencial da nova demanda, e uma demanda que queria universalizar o acesso, nós precisamos multiplicar por não sei quantas vezes o nosso número de professores. O problema é que, historicamente, o valor monetário do salário de entrada do professor foi caindo ao longo do tempo na ditadura militar. Como nós vivemos uma inflação que chegou a 2.000%, até 1994, quando veio um plano real, houve uma depreciação monetária ainda maior dos salários em geral, e particularmente o salário do professor, porque do setor público. Quando começa a recuperação do salário do professor, que é um incentivo enorme para atrair pessoas qualificadas para a profissão do magistério, só começa em 2007. Tardiamente, mas começa. E nesse ínterim, eu diria que 2/3 dos novos professores no Brasil formaram-se como puderam, que eram os recursos que estavam disponíveis para cada um. Isso tem um enorme mérito, foi um esforço heróico que só merece aplausos, mas fica o fato, formaram-se em faculdades de terceira linha, inclusive com educação à distância. Então a qualidade dos novos professores egressos de faculdades, em geral, era muito baixa. Por exemplo, professoras alfabetizadoras e de letramento, 1º a 5º ano, tem que ensinar matemática. Elas podem saber números, mas não sabem geometria, não sabem álgebra, não sabem grandezas, medidas e proporções e não sabem probabilidade estatística. Então não sabem matemática. Esse é um problema que nós estamos tratando de superar dentro disso que eu chamo de a segunda revolução na educação básica. Por isso que eu insisto tanto aqui na criação de um curso de matemática oferecido às professoras do 1º ao 5º ano, com titulação no final do ano, com premiação no final do ano, porque a maioria das professoras brasileiras do 1º ao 5º não sabe matemática como não sabe ciências. Então, terminou a formação matemática, 2026, 2027, ciências da natureza, 2028, língua portuguesa. Aí nós protegemos os 3 grandes esteios, né, por assim dizer,
e garantirmos uma formação boa do nosso professorado, independentemente de outros cursos que decidam fazer, independentemente da oferta que virá, talvez o ano que vem, de mestrado para os professores de escola pública brasileira, né? Acho que todas as universidades vão criar plataformas de mestrado para professores de educação básica de escola pública no Brasil, municipal e estadual. E os dois últimos artigos são uma crítica à ideologia da extrema-direita que na área da educação, além de ter um desprezo pela escola pública e desprezarem qualquer referência à gestão democrática, gestão participativa, defendem a chamada escola cívico-militar. Essa ideia de escola cívico-militar remete ao nazismo e ao fascismo. Militarização da educação é tipicamente um projeto totalitário. Tipicamente totalitário. Curiosamente, a ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, nunca propôs escola cívico-militar. O número de escolas militares foi muito pequeno no período da ditadura. Eram as escolas mantidas pelas Forças Armadas para alunos que tivessem a vocação à carreira militar, seguindo a carreira dos pais. Ou, no caso das polícias militares, um ou outro colégio Tiradentes. E não se falava nada de escola cívico-militar. A própria ditadura militar nunca propôs. Esse assunto não está na Constituição de 88. Na democracia brasileira, até os idos aí de 2014, nunca se falou em escola cívico-militar. Nunca. Não há uma manifestação, um discurso, uma proposta dessa natureza. Isso aparece quando Jair Messias Bolsonaro se candidata a presidente da República e no programa de governo dele, ele propõe 200 escolas cívico-militares no Brasil e propõe ajuda federal em dinheiro para estados e municípios que quisessem implantar escola cívico-militar. Ele não impôs. 200. A partir do momento em que Jair Messias Bolsonaro vai, após a derrota eleitoral e a tentativa de golpe de Estado, fica inelegível e entra como réu em processos, garantida a plena defesa e o contraditório e o julgamento isento, além da presunção da inocência, e caminha em direção à condenação e à prisão, todos os líderes da extrema-direita brasileira ligados a Jair Messias Bolsonaro se apresentam como pré-candidatos à presidência da República e começa uma disputa entre eles sobre quem faz mais ou promete mais escolas cívico-militares. O Caiado, lá de Goiás, começa a falar de um assunto, mas praticamente não fez em Goiás. O governador de São Paulo fez algumas e parou. Fez, parece que 30, e parou. O do Paraná foi mais além. E o Romeu Zema, que na candidatura a governador em 2018, no programa de governo dele, não aparece a referência à escola cívico-militar, nem aparece no programa de governo de 2022, de repente se apresenta como mais bolsonarista do que Bolsonaro, mais extremista do que a extrema-direita, e não satisfeito com algumas, promete em 2 anos, que seriam do 2025 e 2026, obviamente como plataforma de candidatura à presidência da República, transformar 730 escolas estaduais de ensino médio em escolas cívico-militares. O então secretário de Estado de Educação, que era um ex-diretor de escola, pressionado pelas escolas, ele aquece e concorda em fazer consultas às escolas. E as consultas, de cada 10, 9 recusaram o formato da escola cívico-militar. De repente, o projeto de Romeu Zema cai por terra, que as escolas recusaram a forma cívico-militar.
O que ele faz? Ele corta a cabeça do secretário, o demite, e convida o Rocieli. O Rocieli não entra em Arapuca. Ele foi secretário de São Paulo, ele foi secretário do Paraná, ele foi secretário do Pará, ele já tem uma certa estatura, eu não tenho nenhuma evidência disso, mas o fato é que, a partir do momento em que ele assumiu a Secretaria de Estado de Educação, Romeu Zema não mais falou em escola cívico-militar e a Secretaria de Estado de Educação não toca no assunto. Ao contrário, a Secretaria de Estado de Educação até aproximou-se do Ministério da Educação, apesar do Zema, porque a coisa mais importante que está acontecendo na educação brasileira hoje é o Renalfa. E o secretário, embora o Renalfa abranja o ensino fundamental, e o ensino fundamental esteja quase todo ele sob a responsabilidade dos municípios, ele prometeu criar polos de apoio à alfabetização na linhagem do Renalfa. Que bom! Mas até agora não falou nada sobre o ensino médio, e o ensino médio em Minas Gerais continua tão ruim quanto já era. Com a nota 4, sem nada de novo, o chamado percurso tecnológico não acontece, são cursos terceirizados, contratados, tudo à base de projeção que os alunos estão recusando, e não oferece nenhuma educação tecnológica. Então, é mais do mesmo, pelo menos com a vantagem de que o discurso de escola cívico-militar, ao que parece, saiu da agenda, embora não tenha saído das meninges do senhor Romeu Zema. Então é nesse pé que nós nos encontramos. Atualmente o Ministério da Educação encontra-se muito bem liderado. O ex-governador do Ceará, o Camilo Santana, foi governador 8 anos, teve como secretária estadual de educação a pessoa-chave na criação da reforma educacional de Sobral. Então ele conhece o assunto, a equipe dele é muito boa e o Renalfa é a melhor evidência de como é que ele está, diferente de todos os outros ministros, priorizando a alfabetização. Ele não está priorizando universidade nem educação profissional. Ele está, nesse momento, priorizando a alfabetização e a cooperação com os municípios. Está sendo já um grande ministro. Então, parece que as coisas caminham na direção adequada. E agora compete mais aos estados e aos municípios, já que o MEC, na minha opinião, cumpriu o papel dele, fazerem o para casa, fazerem o que precisa ser feito, fazerem o que vocês estão fazendo aqui em Conceição, ainda que tão tardiamente. Não que não tenha havido coisas boas no passado, mas surpreendermos-nos no ano de 2025, com uma rede que começa o ano letivo sem ter ainda unificação de planejamentos semanais, convenhamos, é um problema, né? Isso já está superado e daqui para frente a minha expectativa é de que vocês, ao fazerem a preparação para o seminário de dezembro, compreendam que nós não precisamos nos satisfazer com pouca coisa. Eu acho que a nossa meta de alfabetização segundo ano tem que ser 90% para o ano que vem. 90%. 90%. No terceiro ano, 90%, porque são os meninos desse segundo ano. No quarto ano, 80%. No quinto ano, 80%. Aí já do letramento, o que se espera que os alunos aprendam, né? Não trabalhar com menos de 80%. Conceição do Mato Dentro merece pelo menos isso. É o que eu acho. Não rebaixar as expectativas de jeito nenhum. Entretanto, o que pode minar isso? O que pode minar isso aqui? Se continuar o nível observado esse ano de falta de professores ao trabalho. Isso está adquirindo proporções pandêmicas. Isso interrompe qualquer processo de alfabetização. Isso gera só expectativa negativa numa escola. Se uma diretora não dispuser de instrumentos de autoridade para botar ordem na casa com a ajuda da secretaria e a secretaria com a ajuda total da prefeitura, nós podemos simplesmente fragilizar
toda a nossa construção institucional para premiar a irresponsabilidade de que, descontado quem de fato está doente, quem anda por aí pegando atestado médico por telefone, que está com o pé no caixão na rede municipal, mas está dançando no baile na rede estadual ou na escola particular. Lá desfruta de plena saúde, aqui está com o pé na cova. E nada acontece no dia seguinte e todo mundo sabe da história e a vida continua como se nada tivesse acontecido. Aí é com vocês, não é comigo. Acho que nenhum de vocês aqui quer escolher esse caminho. Agora a prefeitura precisa tomar consciência disso e fazer uma escolha. Ou é do lado do aluno, ou então o aluno vai ficar desamparado. Essas coisas desconstroem tudo que você tão bem constrói. Desconstroem. Por exemplo, começar o ano letivo. Está lá a professora, está lá a diretora, estão lá as supervisoras pedagógicas. Ah, mas a nossa escola precisa ter 20 professoras, só tem 16. E as 4 só vão chegar em março, abril ou maio. A pergunta é: até quando? Vocês imaginaram se alguma de vocês tem filho em escola particular, você chegar na primeira semana de aula, seu filho voltar para casa porque não tem professora? Você mantém a matrícula do seu filho nessa escola? Não, né? Porque você tem opção. Agora, o pobre não tem opção. O pobre não tem opção, tem que ficar lá. Isso tem nome, chama-se desigualdade social. Desigualdade social. Isso tem que acabar. Então essas coisas, mas vai ficar mais caro. Contrata o professor em dezembro. Ele não está de férias. Como é que contrata em dezembro e vai ter férias em janeiro? Onde é que no mundo tem um negócio desse? Férias é depois de um ano de trabalho. O que ele vai fazer em janeiro? Ele vai ficar estudando a legislação, conhecer a escola, o PPPE, a BNCC, conhecer os planejamentos semanais de aula, melhorar o planejamento semanal. Vai passar um mês estudando, vai bater ponto estudando, para começar o dia 1º de fevereiro, o primeiro dia de aula, nos trinques, como se diz. Não. Aí você começa a contratar em fevereiro. O caboclo tem 90 dias de prazo. É o direito do professor, mas o aluno não tem direito, não. Aí ele resolve que não vem para cá, não, porque teve uma oferta melhor em Diamantina. Aí você tem que fazer uma outra chamada. São mais 90 dias e está lá a pedagoga na sala de aula improvisando. A pergunta é: até quando isso vai continuar acontecendo? Ô, João, outra coisa que precisa melhorar. Eu não estou mais no alfabetização. Mas os professores alfabetizadores são os contratados que vêm. A última turma da escola, primeiro ano, que é escolhido. Ninguém. É um erro. Eu não estou lá mais. Mas minhas estimadas colegas, vocês todas têm uma culpazinha no cartório. Não, é direito. Quando vocês permitiram lá nas suas escolas, as mais velhas de casa têm prioridade para escolher turma. É um tal de sair da alfabetização e ir para o 5º ano que eu não entendo por quê. Espera aí, isso aí não é assembleia, não é decisão de assembleia, não, é decisão pedagógica. O que é melhor para o aluno? Essa é a perspectiva. As melhores alfabetizadoras, classes de alfabetização. Você pode até botar uma regra. Você vai ficar 5 anos na alfabetização e depois você vai para 5 anos no 5º e no 4º ano, um revezamento. Isso é bom. Agora, muda aleatoriamente. E a outra coisa, mudança de lotação de uma escola para outra. Na Ásia, os professores permanecem na mesma escola 10 anos. Na Europa, 10 anos. Na América Latina e Espanhola, 10 anos. Aqui no Brasil, na rede estadual, eles mudam de 6 em 6 meses de escola. Tem um atrito com a diretora, não fico mais aqui. E ganha parada e muda. Isso não é liberdade, não. Isso é permissividade. É permissividade. É entregar poder a um irresponsável, que não tem compromisso com o aluno. E tem professor que não tem compromisso com o aluno. Então aí, vocês são líderes.
São líderes. Como líderes, vocês têm que falar a mesma linguagem. Secretaria, diretores e pedagogos, a mesma linguagem. Digamos que a secretaria toma uma decisão firme sobre falta e substituição. Se tiver diretor assim, isso aí foi uma decisão da secretaria. É? Então você não é secretaria também, não? Você está fora? Você está fora do guarda-chuva? Então vocês vão fazer uma resolução, pega a assinatura de todos os diretores. Resolução é conjunta, é da rede, não é da secretaria, é da rede. Vocês assinam, mas todos os diretores assinam. Mas isso que o senhor falou aí é completamente o que acontece. As pessoas não têm coragem de se assumir diante do outro. Fica todo mundo na corda bamba e jogando sempre a bomba ou para a secretaria ou para outro lugar. Ninguém tem coragem de falar, olha, você não tem condição de estar lá. Porque eu sei, porque é assim que aconteceu a vida inteira. Os que falam são os primeiros a meter, a falar mal. Não foi a secretaria que mandou, por isso que você tem que fazer isso. Porque ninguém tem coragem de assumir e falar a verdade e colocar as pessoas no lugar delas adequadamente. Não tem coragem. É isso que acontece na educação, por isso que a gente está onde estamos, porque as pessoas só sabem falar. Na hora de falar, não fazem. Na hora do vamos ver lá, fica todo mundo escondidinho e jogando a bomba para os outros, que falam que quem mandou foi Ciclano, quem mandou foi Beltrano, mas na hora que é a missão de cada um, ninguém pega e faz. Pois é, a educação é isso. Tem que ser uma decisão coletiva, assumida por todo mundo, ninguém tem... não, é todo mundo. Olha, em Ouro Preto, recentemente, teve um seminário chamado Boas Práticas, dia 14, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, para a rede municipal inteira. O Lucas estava lá comigo. Tinham 1000 professores da rede municipal, diretores, pedagogos e professores. 1000. Eu fiz 2 palestras. Numa delas, eu falei isso que eu falei para vocês aqui. Sabe qual foi a reação dos professores? Me aplaudiram. O professor sabe ouvir isso, mas tem que ser falado com ele e ele tem que acreditar que vai ser para valer. E mais, que todas as escolas ao mesmo tempo vão adotar a regra. Que ai de uma diretora, se ela cumpre a regra e uma outra não cumpre, mas na outra escola, e sacrificam a pobre coitada cá. Então tem que ser a mesma linguagem na rede inteira, e todo mundo saber que haverá consequência. E a primeira consequência tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui. Não foi no módulo 2? Corta 3 horas, corta o equivalente a 3 aulas do salário. Sempre dá um jeitinho. Incomoda demais, por exemplo, eu não sou diretora de uma escola. E eu respondo coisas que não são minhas. Entendeu? Que não sou eu a responsável por aquilo. Então, isso aí, muitas vezes, sobrecarrega muito. Não que você não tenha capacidade de fazer aquilo, mas que você não tenha autonomia para fazer. Eu entendi. Por exemplo, suponho, nas provas, externas. Gente, isso foi tão sério nas 3 escolas que eu represento, que assim, quase que eu e o diretor nos desentendemos. Claro que nós não chegamos a esse ponto. Não chegamos, né? Foi muito bom, nós fomos muito educadas, não falou. Mas, tipo assim, eu sabia que a prova era naquele dia e ela queria dar um curso para a minha professora dar a prova. Eu falei, não, é hoje. A prova é hoje, eu tenho que estar lá. E eu tinha que estar na outra escola. Entendeu? Então, assim, são situações que muitas vezes a gente não pode responder. Eu estava chegando agora, eu cheguei atrasada, né, que eu vim de viagem. Minha mochila está lá embaixo. O motorista do transporte, amanhã ele tem uma consulta não sei aonde, e ele me perguntou o que ele faz com os alunos. Está aqui no meu telefone. Entendeu? Então, isso é muito ruim. Isso tira até a sua autoridade, tira o seu jeito de ser, tira o seu equilíbrio de se impor mediante certas coisas. E é uma questão gerencial, aparentemente banal, mas que interfere demais na vida de uma escola, se o transporte não funciona adequado. Enfim, aí
Podemos ir? Gina. Oi, Gina. Chegou? Bem, agora o que vocês quiserem falar, perguntar, comentar. Bom, gente, eu lhes recomendo, não é porque eu sou autor, não, mas eu acho que eu tive a sensibilidade na hora certa de contar essa história que eu falei aqui, pegando da Constituição até os dias de hoje. Eu acho que é muito importante que educadoras, que são trabalhadoras intelectuais, saibam refletir e falar com alguma sabedoria sobre a educação básica pública no Brasil e fazer a defesa da educação pública no Brasil. Para isso é que eu escrevi esse livro. Eu não escrevi para mim, não. Tanto é que eu publiquei na forma de artigos, exatamente para alcançar um grande público. Aí as pessoas que leram me disseram, João, junta isso aí que vai dar um livro bom. E o livro físico, vocês todas vão ver que lá na escola há número suficiente para cada professor, mas se vocês souberem em outras redes de ensino, pessoas interessadas no livro, é só entrar no site joaobatistamariesguia.com, fazer o download e acessar o livro digital. Aliás, os dois livros, o primeiro que não é de educação e esse aqui. Pode ter o livro no computador ou no celular, né? E aproveitar, porque, afinal de contas, nós somos humanos, né? E, de preferência, ao acessarem o livro, não esquecerem de mim em outubro de 2026.